Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$5. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,66%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,47, ou seja, ele está com 53% de desconto. Ele vem com a liquidez alta, negociando uma média de 944 mil por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 28% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2019 havia muita euforia no mercado. E esse fundo, que não era de base 10, tá? Atualmente ele é de base 10, mas aqui vai ser um comparativo como se ele fosse de base 10. Então, um fundo de base 10 na época, no final de 2019, chegou a ser negociado ali próximo de 13, até ultrapassando R$14. Então, os fundos estavam muito caros. Durante a pandemia, em março de 2020, as suas cotações caíram para algo próximo de R$8. Entre aspas, rapidamente o fundo se recupera, ultrapassa o valor de R$10, e no momento em que os fundos de lajes estavam todos depreciados, esse fundo ficou um período sendo negociado ali na faixa de R$12. O que aconteceu nesse período para esse fundo estar entregando tanto assim? O fundo tinha vendido um imóvel com bastante lucro. E aí, ele entregou o lucro durante todo esse período aqui, ó. O que fez com que, como o fundo estava entregando um dividendo muito acima do normal, durante esse período a cotação ficou demasiadamente alta. Próximo de findar aí esse dividendo extraordinário, a cotação despenca, vindo para o patamar mais próximo do seu valor patrimonial e até rompendo isso, caindo para inclusive próximo de R$8. Durante as eleições, o fundo tem uma nova recuperação, chegando ali próximo de R$10. Passadas as eleições, sua cotação cai novamente, voltando aos R$8, isso em meados de 2023. O fundo chega ali próximo de R$10, na casa de R$9,20, R$9,40, mas durante aí o final do ano de 2023, as suas cotações retornam próximas a R$8 e atualmente a gente vê o fundo despencando, caindo para algo próximo de R$6 e atualmente o fundo está mais ou menos estabilizado nessa faixa de R$5. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é mandato renda, de lajes, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e também vamos deixar para ver vacância lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que atualmente conta com mais de 153 mil cotistas e ele tem mais de 82 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 10,68 e ele tem um valor de mercado aí de 884 milhões. E o último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi de 5 centavos. Continuando, a gente vê aqui agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então aquilo que eu falei para vocês, ó, durante um período, esse fundo estava com um dividend yield muito alto. Foi momentos em que a cotação estava totalmente assim acima do normal. Mas, passado esse momento, o dividend yield do fundo começou a subir aqui, ó. Atualmente, o dividendo médio do fundo, ó, está em 0,98, 0,80 e pouco, tá? E esse dividendo aqui, ó, está alto, por quê? O dividendo do fundo está mais ou menos se mantendo, só que a cotação está despencando. Isso faz com que o dividend yield suba. Então, cuidado quando você olhar, às vezes, um dividendo muito alto de um fundo, não necessariamente você tem que ver se isso aqui é porque o fundo está entregando muito ou se a cotação que está demasiadamente descontada, tá? Nominalmente dizendo, o que a gente observa? Esse fundo já chegou, inclusive, a entregar valores maiores. Durante um período, ele entregava 7 centavos de dividendos. Chegou a entregar 9 durante aquele momento que ele tinha dividendos extraordinários, ó. Esse período aqui, ó, de 9 centavos, 12... 13 centavos, era um momento que o fundo estava pagando muito acima da normalidade. Depois recuou ali para 7, 6 e atualmente está em 5 centavos. No dia 30/9, o fundo pagou no dia 14/10 essa quantia aí de 5 centavos. Como esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, quando ele for ao ar, seguramente o fundo já vai ter anunciado aqui, ó, os dividendos de outubro para serem pagos lá em novembro. Acredito eu, pela guidance que o fundo demonstrou, eles têm capacidade de manter esses 5 centavos de dividendos aí. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e o fundo vem sofrendo aí desde que ele veio a mercado. Desde que ele veio a mercado, ele vem com menos 39% de rentabilidade. O CDI do período 47
O IPCA 33, o IFIX 10 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 51% de rentabilidade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de diversas maneiras. Principalmente vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha porque, além de ser um ótimo produto, é também uma forma de apoio financeiro ao canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade. Adquira os e-books porque, além de serem baratos, é uma forma de apoiar o canal aí financeiramente. Desde já, muito obrigado. Voltando ao relatório, a gente tem um relatório aí bem atualizado, aí, entregue pelo fundo. E aqui a gente chega na parte inicial dele aqui. Então, é um fundo que surgiu ao mercado lá em novembro de 2019. É um fundo ali com 153 mil cotistas. E hoje o fundo está nesse patamar aqui, ó, entre 500 milhões e 1 bilhão. Então, a taxa do fundo está ali em 1,10. Se o fundo crescer mais, conseguir passar o patamar de 1 bilhão, essa taxa cai mais um pouco para 1%. O fundo também pode cobrar performance de 20% se eles conseguirem bater IPCA mais 6. Atualmente, acredito eu que o fundo não está conseguindo oferir performance. Aqui eles trazem alguns destaques, né, pelo próprio fundo, 11,9% de dividendo, né, baseado na cota atual, porque se for baseado no valor de mercado, no valor patrimonial, aí não dá esse dividendo todo. Contratos com vencimento, a maioria deles, né, após 2028, 78% das receitas vão vencer após 2028, e o fundo estava com 97% de ocupação. Continuando aqui, ele vem falar sobre cenário macro, essa parte eu costumo pular, mas eu sugiro que se você for cotista do fundo, tiver interesse de ser, leia essa parte aqui com atenção. Nessa parte aqui, a gente chega sobre as últimas informações, né? Então, no último mês, o fundo gerou um resultado de 0,48 centavos e distribuiu 5, porque ele tem uma baita reserva. Então, ó, o fundo tem... Esse resultado foi composto por ganhos recorrentes e acumulados não recorrentes, referente à venda do ativo BM336, realizado em abril deste ano. No BBS, conforme relatório de agosto, o fundo recebeu uma notificação de não renovação de contrato de locação, referente a uma área de 2.300 metros quadrados, atualmente ocupada pela CIOW, com vencimento em outubro deste ano. No entanto, no início do mês, a locatária enviou uma nova notificação informando a extensão parcial do contrato de 1.700 metros quadrados, prorrogando essa área até dezembro de 2024. Então, prorrogou só por mais alguns meses e devolveu 630 metros quadrados. Em relação à situação com a WeWork, assim como nos meses de junho, julho e agosto, o fundo também não recebeu o pagamento do aluguel referente à locação do imóvel, situado na rua Oscar Freire. Aí, 3 dias depois que esse relatório gerencial veio ao mercado, eles anunciaram um fato relevante dizendo que eles fizeram um acordo com a WeWork. Então, aí o WeWork vai pagar esses atrasados e tal, tá? E vai realmente desocupar o imóvel. Enquanto eles estão nessa parte de acordo aí, aguardando que a WeWork pague o que ela deve, eles suspenderam o contrato de execução, tá? Mas, caso eles falhem aí, eles retomam o contrato de execução, que aí desocupa lá, tira eles do imóvel à força. Continuando no relatório, a gente vê algumas informações aqui sobre a performance do fundo, a DRE dele, né? Então, note o seguinte, ó. Em setembro, o resultado foi de quase 4 milhões de resultado, só que o fundo receitou quase 8 milhões. Então, uma boa parte disso aqui, ó, está sendo debitada para pagar a alavancagem, ó. O resultado financeiro foi de menos 3.260.000. Então, de quase 8 milhões, ó, 7.888, 3.200 e pouco foi só para pagamento de alavancagem. Então a alavancagem hoje está pegando quase 50% das receitas. É algo que está machucando bastante o resultado do fundo, tá? Então a gente vê aqui que ele tem um resultado de 7.888. E aí depois de retirar tudo, a alavancagem, de retirar taxas de gestão e administração, o fundo sobrou com um resultado ali de 3.983 e distribuiu 4.140. Então o fundo iniciou o mês com
quase 10 centavos de reserva. Aí ele usou 0,02 aqui para distribuir. Então a reserva caiu para 0,095. Então eles têm uma reserva até alta, né? Eles têm aí 2 meses de distribuição do que está distribuindo hoje só de reservas, né? Então uma reserva até interessante. Nós vamos calcular como a gente sempre faz e ver na prática o que essas despesas aqui, ó, de 526 mil estão representando frente ao total que o fundo receitou de 7.888. Então vamos lá, ó. 526, isso aqui vezes 100, dividido por 7.888. Então as despesas do fundo estão ali em 6,66%, são despesas aí bem aceitáveis, né? Aqui mais abaixo a gente vê sobre o histórico de distribuição. Então a gente vê o seguinte, que teve momentos que o fundo estava distribuindo mais ou menos 5 centavos. Nesse momento aqui, ó, o fundo praticamente tinha zerado as reservas. Então ele estava mais ou menos dentro das suas capacidades. Aí o fundo fez a venda, essa parte cinza atrás, ó, é o que são as reservas do fundo. Que ele começou a consumir aos poucos, mas ele ainda vem conseguindo manter um pouco dessas reservas. Então hoje, esses 5 centavos que estão sendo entregues, está mais ou menos dentro do resultado operacional do fundo. Continuando aqui, ele fala sobre a guidance, né? O que eles têm estimativa de entregar de rendimento. Então eles esperam que até o final do ano, eles consigam entregar entre 0,55 e 0,45. Então, eu acho que eles vão conseguir manter esses 5 centavos de entrega aí. E mais, ó, eles vão receber ainda 33 centavos da venda do BM336. 14 centavos eles vão receber a partir de abril de 2025. Então, eles vão receber 14 centavos extra e esse dinheiro vai servir para distribuir de abril até março do ano de 2026. Depois, eles recebem mais 19 centavos a partir de abril de 2026. Para isso ser recebido de abril de 2026 até março de 2027, né? Então, nos próximos anos, ele tem um não recorrente aí, ó, que dá em torno, esses 14 centavos, dá mais ou menos mais de 1 centavo extra aí, né? E depois desses 19 centavos, dá mais ou menos 1,5 centavo extra. Então, nos próximos anos, acho que ele consegue manter esse patamar de 5 centavos. Lógico que se mantiver a quantidade de inquilinos aí. Se os inquilinos forem saindo, né? Aí pode ser que ele diminua os dividendos do fundo. Mais abaixo ele fala sobre a rentabilidade. E no gráfico aqui, o que a gente observa? Ele traz o CDI líquido de impostos, né, no período, o IFIX e a rentabilidade do fundo. Então, durante um período, a rentabilidade do fundo estava até batendo de frente com o IFIX, mas atualmente está deixando muito a desejar, principalmente pela queda da cotação do fundo. Mais abaixo aqui a gente vê a negociação do fundo, né, o valor de mercado. Atualmente um fundo de quase 1 bilhão, né, 900 milhões, está valendo 418, 153 mil cotistas. E a gente vê que o número de cotistas, que é essa parte aqui, ó, cinza, ele chegou a um número maior e atualmente ele está mais ou menos de lado. Vem com a tendência de queda pequena, né? E aqui mais abaixo a gente vê o portfólio do fundo. Então o fundo, seus imóveis hoje valem 1 bilhão 251 milhões. Dinheiro parado em caixa, eles têm quase 40 milhões. Só que eles têm uma alavancagem de 480 milhões. E tem a receber 74 milhões. Quando você tira toda a parte negativa do que ele tem e tem a receber, sobra ali 884 milhões de patrimônio para o fundo. Aqui ele fala por alto sobre a um por um das dívidas que ele possui e aqui o cronograma de amortização das dívidas. O ano de 2025 vai ser um ano desafiador, com amortização alta, e aí durante o 2026 cai um pouco com crescimento nos anos superiores, né? E depois, lá para mais ou menos 2034, 2035, volta a ser anos desafiadores de novo, nesse quesito de amortização aí da dívida. Então, o fundo tem obrigações aí no curto e médio prazo, que são, a alavancagem aí está impactando bastante o resultado do fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você tem esse fundo? Já teve? Você vendeu desesperadamente? Você acha que a gestão vem fazendo um mau trabalho? Comenta que seu comentário aí é muito importante. Eu tenho esse ativo no meu portfólio e não tenho a intenção de vendê-lo.
Acredito que a gestão está com dificuldades aí, porque a dívida vem machucando bastante o fundo, mas com o que o fundo recebe hoje, acho que ele tem condições de ficar arcando com essa dívida. Não é algo tão preocupante igual era no XPPR. Contudo, vejo que o fundo vai ter bastante dificuldade para fazer captações e acabar liquidando essa dívida. Então, um caminho necessário para diminuir essa dívida talvez seja a venda de imóveis, né? Então, enquanto o fundo não conseguir crescer para captar recursos para amortizar essa dívida ou fazer venda de imóveis para amortizar essa dívida, eu vejo que é uma dívida que vai continuar machucando um pouco do resultado do fundo, né? Como eu disse, eu tenho o ativo, gosto do fundo e apesar de ser um fundo muito criticado aí pelo mercado, né? Hoje está sendo massacrado as suas cotações, está muito abaixo aí. É um fundo que eu pretendo carregá-lo aí para o longo prazo. A não ser que haja mudança aí de fundamentos aí do fundo, eu ainda pretendo tê-lo. Agora, sempre que eu falo sobre ativos, eu sempre deixo claro, ó, eu tenho esse fundo. É um fundo hoje que eu vejo sendo muito arriscado. Recentemente, tá tendo, na data que eu tô gravando esse vídeo, né? Pode ser que daqui 2 semanas isso já tenha se diminuído. Mas recentemente está tendo uma polêmica no mercado aí com o fundo lá da Rio Bravo e da Telos, o antigo SDIL, que hoje é o TRBL. É um fundo de galpões logísticos e o que está acontecendo lá? Um imóvel que é alocado para os Correios deu problema estrutural lá. Só que os Correios representam para esse fundo algo na casa de 40% das receitas. Então esse ativo que deu problema é 40% do fundo. E esse aqui, fundo da Vino aqui, ele também tem esse problema. A Globo, a Rede Globo, representa muito para o portfólio. E esse é um dos principais riscos. E o que eu quero dizer com isso? Eu entendo desses riscos. Eu sei que se der problema na Globo, vai impactar severamente o fundo. Se a Globo vier a ter problema financeiro, se a Globo falir, se a Globo sair do imóvel, se a Globo... Então isso pode impactar severamente o fundo. Tem garantias por trás, tem contratos atípicos e tal, né? Mas... Se a Globo não é o caso hoje, tá? Mas se a Globo declarasse aí recuperação judicial, falência, algo nesse sentido, é um percentual alto do fundo, sabe? Ninguém esperava que o imóvel lá ia dar problema, o imóvel dos Correios. Mas deu. Então, 40% das receitas lá tá impactando muito o fundo. E isso é um cenário que pode acontecer aqui nesse fundo. Então é um fundo arriscado, é um fundo que eu não acho que é qualquer pessoa que pode ter. E ainda assim, se alguém optar por ter, tem que ter uma certa gestão de exposição a esse ativo em razão do risco que ele carrega. Eu quero levar para o longo prazo, mas isso não significa em nenhuma hipótese que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o recadinho, né? Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, então de 17.900 que a gente queria chegar, nós chegamos. Agora a gente está tentando chegar a 18 mil, 19, 20. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai alcançar. Todos os nossos canais, eles estão aí em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Um dos pontos do fundo que para mim é algo atrativo é que o fundo consegue alugar os seus imóveis mais baratos do que a média de mercado. E com isso, a sua taxa de ocupação é maior do que a média de mercado. Na data de fechamento do relatório, ele estava com 97% de ocupação, enquanto a média de mercado é 78%. Pode ser que mais para frente isso aqui aumente um pouquinho, que a gente já viu que vai ter desocupações no fundo, né? Mas ainda assim eu acho que é mais fácil para esse fundo fazer uma recomposição do imóvel. Na data do relatório, do fechamento, havia inadimplência, que era o pessoal lá da WeWork, né? Mas isso aqui aparentemente já foi sanado. Provavelmente, no próximo relatório gerencial, ele já volte a inadimplência de zero, que é o fundo possui. Continuando aqui, ele mostra o portfólio. Então, tudo que está aqui, ó, nessa área pontilhada, são contratos atípicos que o fundo possui. Então, eles têm contratos atípicos com a Globo, com a Vitacom, com a própria Vinci, que eles alugam deles mesmos, e com a Astral. Então, eles têm bastante contratos atípicos. E a Globo, ó, é 44% das receitas. Então, imagine, de novo, se a Globo sair, isso aqui pode impactar severamente o fundo. A Vitacom é mais 14%, são os dois inquilinos com maior representatividade aqui dentro do portfólio. Então ele tem hoje 69% dos seus contratos atípicos, principalmente por causa da Globo, tá? 31% típicos. Os seus imóveis, 22% em São Paulo, 78% no Rio. Aqui ele tem os segmentos dos seus inquilinos, sendo que a maior parte deles é de
de mídia, né? Comunicação e mídia, que é no caso da Rede Globo. E continuando aqui, a gente vê sobre o prazo médio dos contratos do fundo, em média 7,6 anos. Durante o ano que vem, vai vencer 18% dos contratos. E isso aqui é um ponto de atenção, porque pode ser que o fundo aí, se eles não conseguirem renovar com esses inquilinos, impacte mais 18% as receitas do fundo aí, né? 26 e 27 está algo relativamente tranquilo. E a partir de 2028 começam também as novas vencimentos de contrato. Então, para o ano que vem é um ano desafiador para o fundo, porque se 18% saírem do fundo, dos imóveis, e não renovarem, pode ser que o fundo continue sofrendo aí. Revisionais, para esse ano aí, ó, ele tem direito a 23%, não fala mais nada para o resto do ano. Para o ano que vem, mais 24% de revisionais, e depois só vai ter mais revisionais lá para 2030 e 2036. Quando tem renovatórias, a maior parte delas se dá em dezembro. Então vamos ver se pro ano que vem o fundo consegue aumentar um pouco os dividendos entregues aí em razão dessas revisionais. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA, 87%, e ele tem ali 13% indexados a IGPM. Continuando aqui, a gente vê onde estão os imóveis do fundo. Então ele vai mostrar aqui um por um dos imóveis. Vou passar de forma mais rápida. Então esse BM 336, o fundo vendeu um pouco dele, né? Mas ele continua tendo participação nele lá. Ó. Hoje o fundo é dono de 51%. Acho que ele era dono de 100%, tá? O BMA Corporate, o fundo é dono de 100%. Aí ele tem imóveis. Oscar Freire, o fundo é dono de 66%. Vita Coral, o fundo é dono de 66%. Esse BBS lá, da rua Jaceru, né? O fundo é dono de 100%. CIA Alameda, o fundo é dono de 100%. Esse Lab 1404, o fundo é dono de 38%. E o Cardeal Corporate, o fundo é dono de 100%. O Redlock Lobo, o fundo é dono de 85%. E o imóvel da Globo, que eles compraram, o fundo é dono de 100% do imóvel. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the